Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando, bora para mais um vídeo aqui do canal Manda Pra Render. Seguinte galera, hoje eu vou abrir aqui o arquivo de 3D Max de uma imagem de voo de rooftop que a gente fez já tem algum tempo aqui no estúdio. Eu postei essa imagem no meu Instagram, acho que cerca de uns 10 dias atrás mais ou menos, e eu achei interessante mostrar para vocês toda essa construção da cena. Vamos falar aí sobre composição, sobre otimização do arquivo, e também da iluminação, como que a gente resolveu aqui a iluminação dessa cena, legal? Então, se vocês curtiram essa ideia, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal aí se vocês ainda não forem inscritos, compartilha também com um amigo aí que possa interessar, alguém da área, legal? Então, bora lá, compartilhando já aqui a minha tela com vocês. O arquivo já está aberto, ó, esse ambiente aqui que eu estou falando. Eu vou mostrar também aqui rapidamente a imagem, olha só. Essa foi a imagem finalizada, né, entregue já para o cliente em alta resolução. Essa foi a imagem realmente que foi lá para o folder de vendas. Então, se a gente até der um zoom aqui, ó, dá para ver que ela está com bastante resolução. As imagens em alta resolução a gente vai fazer no mínimo com 5.000 pixels, sempre na maior medida, né? Então, aqui no caso seria a largura. Ela ficou aqui com praticamente 5.000, acho que a gente fez ela até com 5.500. E provavelmente uns 4.500 aqui na altura. Eu nunca vou fazer com menos de 5.000 pixels, certo pessoal? Para a gente ter aí uma qualidade razoável, tanto na impressão do folder, como naquelas placas que vão ser colocadas no stand de vendas, né? Então, no mínimo, 5.000 pixels é a resolução que a gente vai renderizar a imagem final, legal? Então, vamos voltar aqui para o 3D. Primeira questão aqui que eu já posso mostrar para vocês é assim. Eu tô aqui com o entorno selecionado, olha só, tudo que está lá, esse entorno aqui foi feito em 3D, 100% em 3D, certo? Existem situações que a gente vai ter a foto de drone, né, tirada exatamente nesse mesmo ângulo. Quando a gente tem um briefing inicial e é feita a contratação de um profissional que vai fazer fotos do terreno, muitas vezes acontece da gente já prever de onde são as fotos que a gente vai precisar. E também aí vai ter outras questões também do horário, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui a gente fez ela noturna, né? Já ali numa Blue Hour. Então, a foto do drone teria que ser tirada nesse horário também para a gente poder fazer esse encaixe, essa composição o mais real possível, né? O mais perfeita possível. Nesse caso, como a gente não tinha as fotos de drone, o cliente nesse caso aqui não quis contratar, então a gente teve que resolver aqui 100% no 3D, certo? O que a gente vai fazer então para compor aqui esse entorno? A gente entra lá no Google, né, investiga a localização do terreno, entende como é esse entorno, né, se tem mais casas, se tem muitos prédios. E obviamente a gente não vai respeitar 100% o que está lá, porque muitas vezes a gente pode ter aqui uma torre, por exemplo, do vizinho que estaria até na frente aqui, por exemplo, da nossa câmera, né, tampando aqui um pedaço aqui da piscina. Então não é o caso, é mais para a gente entender a linguagem e tentar se aproximar o máximo possível. E obviamente a gente vai dar também aí uma arborizada, né, e vai exagerar no verde para ficar um ambiente agradável, né, um entorno agradável. Afinal de contas, o futuro morador aqui, né, quem vai comprar um apartamento desses, ele vai querer saber que ele tem ali um bairro interessante para ele morar. Claro que a gente não vai fugir muito da realidade, mas a gente precisa sempre dar essa valorizada, certo? Então, olha só, eu vou isolar aqui rapidinho para vocês darem uma olhada e vou só isolar a torre também. Então, olha só, aqui está a nossa torre e está aqui todo o entorno. Então, uma coisa que vocês já podem reparar, deixa eu colocar em modo perspectiva aqui, é que a gente vai compor só realmente aquilo que precisa, certo? A gente não precisa ficar colocando, olha só, se eu dou uma giradinha, olha só o vazio que tem aqui. Por quê? Porque não aparece na nossa câmera, está aqui atrás da nossa torre. Então eu não preciso ficar colocando muito mais elementos, sendo que eles não vão aparecer. Isso daí vai deixar o arquivo mais leve, então a gente já entra na questão de otimização, né? Não tem por que eu ficar lotando de prédio, casinha e tudo mais para lá, sendo que não vai aparecer na nossa câmera. E outra coisa já importantíssima também, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, eu só uso blocos extremamente low poly, olha só, são realmente blocos bem low poly, alguns deles são mapeados, né? Olha só. Essas torres aqui são mapeadas, essa própria casa aqui também é mapeada, olha só.
Algumas são realmente o próprio modelo 3D, né, com a janelinha feita, mas sempre bastante low poly, porque isso aqui é composição de cena, vai estar lá no último plano. E se vocês olharem mais uma vez aqui a imagem, olha só o que a gente fez depois. A gente aplicou um depth of field, né, então ficou bem embaçado. A gente não tem necessidade nenhuma de utilizar os blocos high poly ou cheio de detalhes, porque esse aqui é o resultado final que a gente quer. Então, sempre tomar cuidado com isso, pessoal, porque se eu fizer esse entorno do jeito que vocês estão vendo aqui e lotar de elementos ultra high poly, colocar ali uma casa que está com uma porta, uma maçaneta high poly, coisas do tipo, é a receita realmente para ter problema, certo? Aqui vai ficar extremamente pesado, a viewport, a navegação na viewport vai ficar pesada. Olha só, aqui eu estou navegando aqui na minha viewport, tá dando uma travadinha que eu estou no remoto, mas vamos lá. Olha só, eu estou com todas as vegetações full mesh e mesmo assim eu estou conseguindo navegar com uma certa tranquilidade, certo? Se eu colocar aqui toda essa vegetação em point cloud, olha só, aí o negócio vai liso, ó, não tem problema nenhum realmente. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo, utilizei tudo low poly realmente, certo? As árvores estão todas em proxy, cenas externas, 100% das vezes a gente vai trabalhar com proxy, também por essa razão, né, para a nossa viewport não travar. Lembrando que o proxy ele realmente só vai interferir na questão da viewport, tá? Ele não vai deixar o render mais leve ou mais pesado, nada do tipo, mas na questão da viewport realmente ele faz toda a diferença, certo? Então eu vou manter aqui em full mesh para melhorar a nossa visualização, mas vocês já viram que realmente está 100% das vegetações em proxy, certo? Dito isso, mais uma questão, deixa eu dar uma hide aqui só para mostrar para vocês. Ou eu posso mostrar aqui na própria imagem, né? Se a gente olhar, ó, a gente colocou ali uma simulação de uns carros passando ali na rua. E esses carros, galera, também low poly, pelo amor de Deus, hein? Não vai me pegar um carro ultra high poly lá de um ArcModels da vida, ou essas bibliotecas de carro aí extremamente detalhadas, para utilizar numa situação como essa, onde ele está lá embaixo, no último plano, ele está com motion blur aplicado. Então realmente aqui, se você olhar, ele fica uma mancha ali, ó, não dá nem para identificar realmente todo o formato ali das peças, né? Então não vai cometer o erro realmente de colocar carros high poly em situações como essa. Não só como essa, tá? Tem imagens de fachada também, onde a gente coloca ali um carro passando e 100% das vezes que a gente vai aplicar um motion blur nos carros, aí realmente é sempre low poly, tá? A gente vai usar um carro high poly quando a gente está ali dando um close, ou uma cena ali de portaria, que tem um carro entrando ou saindo da garagem, né? Aí sim realmente justifica você usar aqueles carros mais detalhados, certo? Dito isso, pessoal, olha ó, o que eu já posso falar aqui também. A gente vai detalhar só realmente aqui o nosso espaço, né? O nosso espaço de lazer. Então tudo que está lá no último plano, ó, por exemplo, esse mobiliário aqui, ó, eu já deixei ele sem produção, né? Tem aqui um vasinho que também poderia até não existir, né? Porque está lá longe. Mas o que importa realmente é o que está aqui no nosso primeiro plano, que seria aqui toda essa parte desse rooftop aqui da piscina, certo? Aqui é onde realmente a gente vai detalhar, colocamos ali algumas produções, porque quando a gente dá realmente um zoom aqui em alta resolução, a gente consegue ver esses elementos. É sempre essa análise que a gente precisa fazer, né? Dando esse zoom, a gente consegue enxergar? Putz, não consegue. Então realmente não tem necessidade de manter na cena, certo? Então lá dentro, ó, por exemplo, tem aqui, acho que era um salão um espaço gourmet, se eu não me engano. Lá dentro a gente manteve só ali o mobiliário básico, né? A gente deletou tudo que tinha ali de produção, tudo que tinha de elementos high poly, enfim, para realmente só insinuar o ambiente acontecendo ali, certo? Isso daí também é importantíssimo para você não deixar a cena extremamente pesada com elementos que não dá nem para identificar o que é. Legal? O que mais que a gente já pode comentar aqui a respeito? Bom, vamos focar aqui na nossa área, no nosso espaço aqui do render realmente. Deixa eu tentar aproximar aqui um pouquinho mais. Alguns elementos a gente utilizou o forest, então para simular aqui esse pedrisco a gente utilizou um forest. Nesse caso ó, a gente colocou também aqui a grama, utilizamos o forest para fazer a graminha, né, a grama base dos nossos jardins.
e as demais vegetações a gente acabou distribuindo realmente na mão, tá? Dependendo da situação, o que a gente pode utilizar também? A gente pode utilizar o scatter para fazer essa distribuição do próprio Corona. Mas nesse caso aqui, como é uma área não tão grande, né? Eu coloquei full mesh aqui de novo, já vai dar para a gente visualizar melhor, olha só. Então aqui foi feita realmente a distribuição na mão, foi rapidinho. E sempre importante também não adensar demais, né? Pensar realmente na hora de fazer essa distribuição para você não colocar nem de mais nem de menos, né? A gente não pode deixar ali umas áreas com buraco, né? Quando a gente está falando ali de forração e tudo mais, a gente tem que manter realmente bem fechadinho, tá? Mas também tem que tomar cuidado para não exagerar e não colocar muita vegetação a mais, para não deixar o arquivo também pesado à toa, certo? Deixa eu abrir novamente aqui a imagem, acabei fechando ela. Olha só, então esse gramadinho aqui, ó, a gente utilizou o forest e todas as outras vegetações fizemos a distribuição na mão mesmo, legal? Aqui também os canteiros, ó, dentro da piscina. Outra coisa importante também para falar sobre vegetação, pessoal, para empreendimentos, né, especificamente, é que em áreas como essa, de rooftop ou de sobressolo, a gente nunca vai colocar umas palmeiras e umas árvores muito altas, tá? Eu diria que a gente nunca vai passar ali de 3,5 metros, 4 metros no máximo. Então eu diria que essa palmeira aqui ela deve estar com isso, uns 4 metros, talvez um pouquinho mais, mas nunca passar disso. E por quê? Se vocês olharem aqui, todo esse jardim ele está plantado nessa quantidade de terra aqui, ó. Então essa altura aqui normalmente são 40 centímetros, tá? 35 a 40 centímetros. Então a raiz da árvore ela não vai ter muita terra para crescer e por consequência a árvore não vai ter um porte muito alto. Então sempre ficar atento, né? Jamais colocar aqui uma árvore de 10 metros, por exemplo, porque seria fisicamente, biologicamente impossível essa árvore crescer em função dessa questão que eu falei aqui das raízes, certo? Então, quando você estiver fazendo um plantio, já lembra sempre dessa questão. Se for lá no térreo, lá embaixo, aí é outra história, porque a gente tem a terra ali e não tem a profundidade ali é outra, né? Então dá realmente para a gente colocar umas palmeiras e umas árvores como, sem ter essa limitação do porte dela, certo? Bom, falando um pouquinho da iluminação da cena, como que a gente resolveu, galera? Basicamente um HDR, deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Bom, tem uma travadinha aqui na nossa caixa de materiais, vamos aguardar ele voltar. Bom, enquanto ele está carregando ali, pessoal, deu uma travadinha, faz parte. Estou trabalhando no remoto, eu estou gravando o vídeo aqui de casa e eu acesso a minha máquina pelo remoto. Demorou, mas foi. E aí dá realmente umas travadinhas a mais. Eu já vou colocar em Point Cloud aqui essa vegetação também para deixar um pouquinho mais leve, senão vai ficar travando e eu não quero que continue travando. Bom, basicamente então, pessoal, foi utilizado no HDR. A gente colocou um Color Correction aqui para tirar um pouquinho dessa saturação. Já comentei isso em diversos vídeos, né? Mas sempre bom lembrar, a gente tem que tomar muito cuidado para as cores dos nossos revestimentos e acabamentos não serem contaminadas demais, ou com HDR ou com as próprias iluminações artificiais que a gente coloca. É sempre realmente importante a gente não deixar elas destoarem demais daquilo que é a referência do cliente. E a gente vai também na pós-produção ali fazer um controle, né? Para fazer, por exemplo, esse cinza aqui não amarelar demais ou não azular demais. É sempre realmente importante a gente ter esse cuidado. Se eu mando essa imagem com esse cinza aqui muito azulado, por exemplo, da própria influência ali do HDR, vai vir comentário do cliente dizendo que a parede está azulada, ou se tiver um branco muito bege, ele vai dizer que a parede ficou bege e não é bege. Então já se antecipa, já cria aí, né, um Area Color, um Source Color ali nos Render Elements também, para você ter um controle maior disso na pós-produção. Mas lembra sempre disso, tá? Realmente vai ter a influência, mas é sempre bom a gente controlar e não deixar isso afetar demais a nossa cena. Eu já tinha feito aqui uma préviazinha do render, ó, já com todas as luzes, mas eu vou ligar novamente aqui só com o HDR para vocês verem o que estava saindo só com a iluminação natural dele. Então vamos aguardar um pouquinho aqui, já vai começar o interativo e depois eu vou mostrar
A gente vai dar um unhide nas luzes, né? E a gente mostra, opa, elas estão no hide, mas olha só, é até legal a gente mostrar. As luzes estão escondidas, né? Eu tinha escondido elas aqui, só que mesmo assim elas saíram no render. E por quê? Porque estava habilitada essa opção aqui, ó, Render Hidden Lights. Então, significa que mesmo as luzes estando escondidas, elas vão sair no render. Mas não é isso que eu quero agora, então eu vou desabilitar aqui essa caixinha e o render vai começar de novo, agora só com a iluminação do HDR, certo? Então vamos lá. Agora sim. Então olha só, isso aqui é a iluminação natural, só HDR e mais nada, né? Aqui obviamente a gente fez uns controles na exposição, subimos um pouco a exposição, mexemos aqui no contraste. Já tem um LUT aqui aplicado também para dar um contraste a mais. Vamos ver qual que a gente usou. A gente usou aqui esse do Kim, que é muito usado, né? Funciona legal tanto em cena interna como externa. E esse aqui foi o resultado da cena só com o HDR ligado. O que é importante a gente lembrar também, galera? Nunca deixar áreas muito escuras, tá? Realmente aqui, ó, se você for ver, mesmo as áreas mais escuras da nossa imagem, ela tem ali informação, né? A gente não tem nenhuma área de breu total e a gente tem que realmente evitar essas áreas, tá? Se eu mando para o cliente com áreas muito escuras, ele também vai questionar, vai reclamar, vai dizer que não está dando para ver direito. Então a gente também já pensa nisso na hora de aplicar aqui, por exemplo, se eu exagerar demais no contraste, ó, vai gerar umas áreas muito escuras que vai gerar problema. Então sempre pensar nisso também quando você estiver setando a iluminação da sua cena, certo? Bom, então vamos lá, já vou ligar aqui agora novamente as luzes e vamos ver o que vai acontecer. Basicamente, ó, deixa eu dar uma hide nelas, né, para a gente poder visualizar a distribuição delas. Então, ó, elas estavam aqui escondidinhas. Deixa eu só puxar para cá um pouquinho. O meu monitor não está bem encaixadinho aqui, mas tudo bem. Agora sim. Então, olha só, toda a iluminação da nossa cena. Distribuição das luzes. Basicamente, vamos mostrar aqui de perto. Deixa eu desligar aqui o interativo para travar um pouquinho menos. Hoje tá difícil o 3D Max. Vamos lá. Paciência, galera. O arquivo pesado, ele vai dar essas travadinhas mesmo, né? Então, temos que ter paciência. Olha só, basicamente o que a gente fez? A gente iluminou mais a área do nosso projeto. Lá embaixo também, ó, a calçada, todo o térreo do nosso empreendimento, ó, também distribuímos ali umas Corona Disc, né? Iluminando bastante aquela área. Aqui em cima, sempre gosto de colocar umas luzes direcionadas nas vegetações e normalmente eu isolo, né? Eu deixo só as vegetações selecionadas para receber essa influência, porque senão acaba projetando umas sombras que a gente não quer, né, na nossa torre, ou acaba realmente batendo aquela luz amarelada na parede que eu acabei de falar que não é o desejado, né? Então eu vou colocar sempre umas luzes focadas nas vegetações e depois a gente vai distribuir mais algumas luzes, ó, provavelmente essas aqui, focada nas áreas de interesse. Então a gente colocou aqui nas nossas espreguiçadeiras, colocamos aqui também, que são essas aqui, ó, certo? Então a gente vai fazer a leitura do nosso projeto. Iluminei aqui dentro dos pergolados. Claro que assim, a gente tem que simular uma iluminação e nem sempre a gente vai colocar a luz onde realmente existiria na vida real, né? De fato eu não sei se vai ter aqui uma luz ou não dentro do pergolado, né? Mas é um ponto de interesse da nossa imagem, então eu preciso realmente iluminar, certo? Eu não posso mandar com essa área aqui do pergolado escura ou apagada, porque realmente ela é um ponto importante de se mostrar. Legal? Bom, aqui iluminamos também essa área da churrasqueira, né? Aqui é um espaço coberto do rooftop que está dando para enxergar um pouquinho aqui, tá vendo? Então a gente também vai iluminar. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. A questão não pode realmente ficar nenhuma área muito escura. A gente precisa deixar tudo bem destacado, certo? Foi o que a gente fez aqui. Iluminação dentro da água.
Iluminamos lá também o espaço gourmet que tinha lá no fundo, aquela outra varanda lá no fundo, e realmente demos o destaque maior na nossa torre. Se vocês repararem, ó, aqui também foi um pouquinho na pós-produção, tá? Tudo que não faz parte do nosso projeto, o que a gente fez? A gente aplicou ali um depth of field, né, um desfoque, e ao mesmo tempo a gente escureceu. Lá na pós-produção a gente deu a gente alterou ali a exposição, né, deu uma escurecida. Por quê? Justamente para trazer a atenção aqui para o nosso rooftop. A gente não pode ter nada brigando com a nossa área de importância da imagem, certo? Isso é para qualquer situação. Se é uma imagem de fachada, a gente vai fazer a composição do entorno e também vai acabar dando essa leve escurecida, né? Para nada chamar a atenção a não ser o nosso projeto, certo? Então, vamos olhar aqui mais uma vez, ó. Deixa eu carregar mais uma vez. Eu quero só mostrar aqui os render elements que a gente criou para auxiliar isso na hora de fazer a nossa pós. Deixa ele começar aqui mais uma vez. Então, olha só. O canal alfa, nesse caso aqui, não teve nada, né? Porque a gente preencheu toda a cena. Canal direto, luz indireta, reflexo, refração. Translucência, extremamente importante para realçar as vegetações. Aqui o Air Color também, para a gente fazer os ajustes de cor necessários, né? Você conseguir selecionar. Aqui o CTEX Map, que é o Ambient Occlusion, para realçar todas as sombras de contato. E aqui um Bloom Glare, que na verdade, agora sim, para também dar um destaque em todos os highlights, todas as luzes da cena. E esse aqui é o Z-Depth que eu utilizei para dar aquele desfoque. Então, se vocês repararem, ó, a área do nosso rooftop aqui é a área mais clara, e a gente, regulando aqui as distâncias, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho onde que você faz isso. Ó. Aqui nos Render Elements você vai adicionar, então vem aqui Add, localiza ele lá. Aqui, ó, C-Geometry, Z-Depth, você adiciona ele, aí você vem aqui embaixo e você vai colocar o mínimo e o máximo, certo? O mínimo é onde ele vai estar, vamos dizer assim, com 100% de visualização, sem desfoque. Então vamos dizer que se eu colocar aqui, ó, 500 talvez, aliás 500 vai ser pouco, né? Deixa eu colocar 2000. Ó, 2000 significa 20 metros, né? Então, de 20 metros até a câmera, eu tô zero desfoque. Daria até para aumentar um pouquinho mais aqui, ó, 50. Agora sim, ó, aqui teria sido até melhor fazer dessa forma aqui, ó, porque tudo que a gente está vendo aqui branco não teria desfoque na hora de aplicar lá na pós-produção. E daqui até o final, poderia até aumentar aqui um pouquinho essa distância, ó. Agora aqui foi muito. Para te mostrar aqui, senão vocês não vão ver, né? Vou colocar aqui 50 mil. 50 mil, 30 mil. Ok, 20 mil. Então, 20 mil centímetros, a gente está falando aí de 200 metros, certo? Eu acho que é isso mesmo, se eu tiver feito a conta errada, mas acho que é isso mesmo. Então, tudo que está aqui, ó, no branco não tem desfoque, e depois ele vai gerando o desfoque até ficar 100% com a cor preta, que é onde vai ter o máximo de desfoque da cena, certo? Esse Z-Depth a gente vai utilizar ele lá na pós-produção, tá, pessoal? Depois eu posso até gravar um videozinho mostrando como faz isso. Não tem segredo não. Então, olha só. Esse aqui foi o render. Já mostrei lá todos os elementos. Outra coisa importante, a gente aplicou aqui um motion blur nos carros. Então, eu já deixei aqui setado para ele renderizar o frame 30. O que eu fiz? Eu basicamente movimentei o carro um pouquinho, né? Coloquei no frame 0 até o frame 50, mais ou menos, ou 60. Movimentei ele e aí a gente coloca no meio do caminho para fazer o nosso motion blur, certo? Lembrando sempre de ligar aqui na câmera, né? Teria que estar ligado aqui, ó, Enable Geometry, agora sim. E na nossa câmera também. Deixa eu selecionar a câmera aqui rapidinho, já mostro para vocês. Aqui também, Motion Blur Geometry, certo? Aí sim ele vai funcionar. Olha só. Se bem que acho que ele está bem pouquinho, né? Não estou nem conseguindo sentir muito bem, mas tá. Agora aqui pelo Air Color deu para ver que realmente ele está com movimento, olha só. Então é basicamente assim.
E também depois lá com o Depth of Field ficou um movimento ali bem sutil, né? Algo realmente só para dar um movimento a mais ali, não deixar o carro parando. Certo, galera? Bom, o que mais que eu posso comentar aqui dessa cena? Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma questão. Eu acho que é basicamente, ó, entender que a gente vai trabalhar aquilo que está no campo de visão da nossa câmera, certo? Se eventualmente tiver que alterar o ângulo, alguma coisa assim, a gente vai readequar, olha só, a gente vai readequar esse entorno para a nova câmera, certo? Ah, e outra coisa que legal que eu estava esquecendo de falar é o seguinte, ó. Quando a gente está fazendo essa composição, como eu estou colocando só realmente aquilo que precisa no campo de visão da câmera, olha só, essas duas torres aqui, por exemplo, elas estão preenchendo aqui o espaço da câmera, né? Mas se você olhar em volta dela, elas estão meio que num vazio, né? Não tem nada em volta, nada projetando nem sombra, se tivesse um sol aqui ou algo do tipo, né? Se fosse uma imagem mais diurna. Mas o que é importante também? A gente simular o entorno, né? Como se as sombras de contato entre uma torre e outra. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente fez? Deixa eu abrir, mostrar aqui, ó, ele está em aqui na TVzinha mesmo. Aqui, Display as Box, certo? Tá vendo que a gente criou esse box aqui, ó? Para quê? Para criar uma barreira de luz, né? Para o nosso HDR não lavar demais a nossa cena. Que nada mais é o que seria as torres, né? Os vizinhos que existiriam aqui na vida real. Mas a gente não vai ficar colocando um monte de torre como essa, por exemplo. Aliás, essa aqui está bem low poly, né? Mas eu não vou colocar nem, mesmo ela sendo low poly, muitas vezes eu só preciso de um box, certo? Então a gente colocou aqui um box com a própria cor, né? O material dele é um material de corona simples. Se você olhar aqui, ó, extremamente simples o material, só uma cor realmente, sem nada de reflexo, refração, nada disso. E aí você controla na própria cor dele. Quanto mais preto você colocar, mais ele vai gerar ali uma sombra, né, de contato aqui nos nossos, nas nossas torres, nas nossas casas, enfim, e até no nosso próprio projeto. Quando a gente quer fazer aí a separação dos planos, né, às vezes a gente quer deixar uma lateral mais iluminada e outra menos iluminada, é dessa forma que a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo. Tá um pouquinho pesado o render, por isso que eu não estava querendo fazer, mas eu acho que eu vou mostrar porque vale a pena. Deixa eu dar uma hide aqui no... Vamos tentar cancelar esse autoback, mas não rolou. Então vamos aguardar. Vamos lá. Arquivinho pesado, galera, faz parte. Mas esse aqui também é um arquivo assim, o mais pesado, dos mais pesados, seria um como esse. Dificilmente a gente vai ter arquivos mais pesados que esse, né? Que é uma imagem de voo, que tem todo ali um entorno, enfim. Então, ó, deixa eu selecionar esse box aqui. Vou ligar o interativo e vamos ver se eu consigo mostrar aqui a influência dele. Eu acabei alterando um pouquinho a câmera, mas não tem problema. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Então, olha só, com ele e sem ele. Olha só como está bem perceptível a diferença. E agora que eu deixei ele preto, né? Ele estava num tomzinho de cinza. E é nessa cor dele que você vai controlar o quanto de sombra ele vai projetar, né? Então olha só. Repara bem aqui nessa parede. Eu vou até aproximar aqui, ó. Olha como ela está bem marcada aqui a separação dos planos. Se eu esconder ele, se eu tirar, pimba, tá vendo? Ó? Agora aqui quase a gente não percebe essa separação dos planos. Então eu acho que isso aqui não é o ideal, mas também achei que aqui ficou demais, né? Porque eu acabei escurecendo. Então a gente vem e controla aqui na cor, ó. Olha só. Quanto mais branco, menos ele vai fazer essa sombra marcar ali a nossa torre, certo? Então é dessa forma que muitas vezes você vai conseguir separar os planos, né? Se você colocou ali, posicionou o seu HDR, tá perfeito, tá tudo funcionando legal, só que ainda não conseguiu separar ali esses planos, pensa em criar essas barreiras de luz, certo? E aí é sempre importante, nesse caso aqui não está aparecendo, né? Mas é sempre importante, deixa eu ver se a gente fez, olha só, desligar o Visible to Camera e o Visible de reflexo e refração, certo? Para caso tenha aqui um vidro ou se estiver falando ali um ambiente interno, também dá para usar essa técnica, se tiver um espelho, alguma coisa do tipo, a gente não quer enxergar, a gente não quer enxergar esse box, certo? Nosso gato aqui já está vindo pedir comida para variar. Vem, Jack, vem dar uma alô aqui. Olha o tamanho que está o bicho.
Comenta aí quem tem gato, galera. E branco ainda, né? Vai deixar minha roupa uma beleza. Vai lá, já vou pôr comida pra você. Galera, é isso. O vídeo já tá ficando longo demais. Não quero me estender mais. Se vocês tiverem pergunta, alguma coisa que eu não, algum assunto aí que eu não comentei sobre imagem de voo, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade aí que vocês queiram que eu responda, deixa aí que eu vou ler e responder todos eles. Legal? Então era isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí e conhecido um pouquinho mais sobre imagens como essa. Deixa o like aí mais uma vez. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e manda para render.